Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 99 do Rural Ventures. E para quem não conhece ainda o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com todo o ecossistema tecnológico. E como eu sempre falo e repito aqui, o agro real e o agro tecnológico tem um gap gigantesco, né, Kirangata? A gente precisa fechar esse gap, né? Esse é o nosso trabalho, né? Juntar esses dois mundos, venture e também o agro, né? Exatamente. Venture, capital, tecnologia, inovação. Por isso que a gente chama aqui no nosso programa fundos de investimento, corporações, startups, founders, todo mundo que está envolto nesse mercado aqui, que está tentando fechar esse gap de alguma forma, seja investindo, seja comunicando, seja educando. E a gente aqui tem um trabalho árduo, porém muito positivo, porque a gente aprende nesse processo, né? Eu acho que as pessoas, a minha imagem do venture é lá do Vale do Silício, né? Que é uma coisa buscando unicórnio, mas nosso trabalho não é isso. Nosso trabalho é promover inovação, disrupção, tecnologias novas para ajudar o produtor, que é mais estratégico do que, às vezes, financeiro. É claro, a gente quer dar retorno para o investidor, mas, às vezes, ele busca, além do financeiro, ele busca algum insights, visibilidade, tecnologia, inovação. É mais importante para ele do que o próprio retorno financeiro. E conexão e validação de tese, gente. Acho que é super importante. E só para lembrar aqui, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de comunicação, ele vai além. Então eu convido vocês a participarem do Rural Summit, dia 2 de maio, que vai acontecer em Ribeirão Preto, na mesma semana do maior evento do agronegócio nacional, que é a AgriShow. Nós vamos estar presente no Rural Summit lá no Dabi Business Park. Vai ser um evento fora da AgriShow, que vai posicionar toda a tecnologia e investimento fora da porteira. Então vocês estão convidadíssimos a um evento gratuito para que vocês possam conhecer a tecnologia que vai moldar o agro do futuro. Mas limitado em espaço, então por isso tem que cadastrar rápido, né? Exatamente, Kirangata. Então se inscrevam no ruralsummit.com.br e você startup, você corporação ou você venture capital que está nos escutando, se cadastrem também para participar do AgriMatching, que esse ano ficou a cargo do Cubo Itaú. Então o Cubo Itaú está organizando o AgriMatching, que nada mais é que a conexão entre os investidores e as corporações com essas startups que estão levando tecnologia para o agro. Então se cadastrem lá, tem um espaço específico para isso e participem com a gente. Venham conhecer um pouquinho mais do agro tecnológico nacional. E voltando hoje aqui, Kirangatlam, nosso episódio 99. Somos resilientes. 99. Nossa. Somos resilientes. Nós importamos aqui uma pessoa do Vale do Silício. Que eu acho muito legal. Primeiro convidado, né, do Vale, ou não? Não lembro se tiver. Primeiro convidado do Vale do Silício, do Rural Ventures. Especificamente para falar sobre investimento. E além de ser co-founder e GP da Indicator Capital, é nosso sócio, cara. Exatamente. Saiu hoje notícia quente, né? Literalmente, porque é um startup que apaga fogos, que identifica incêndios. Esse notícia é muito legal, né? Então, bem-vindo, Fábio de Paula, co-founder e GP da Indicator Capital. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter aterrissado diretamente do Vale do Silício para essa mesa, para a gente poder explorar um pouquinho, não só esse co-investimento que nós fizemos junto na 1,5 Grau, mas também sobre outras facetas do mercado de investimento e do mercado de tecnologia. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado Fernando, obrigado Kiran. Não dava para ser melhor, né? A gente combinou já com bastante antecedência a data do podcast e coincidentemente ao mesmo dia que a notícia saiu hoje, né? O anúncio oficial do investimento que... Timing perfeito. Então assim, o timing já é o sinal de alinhamento das estrelas aí. Então, muito legal mesmo. E é isso aí, somos sócios. Mas antes da gente falar de investimento, até mesmo da 1,5 Grau, Rogério, Amy, parabéns aí, todo o time da 1,5 Grau. Antes da gente falar sobre isso, eu queria entender um pouquinho, Fábio, quem é você até cair na Indicator? O que você fez na sua vida até chegar ali? Que eu acho que é super importante a gente
trazer esse entendimento de como que a pessoa trilhou o caminho até chegar nessa posição? Pergunta perigosa aí, né? 45 minutos de podcast. A história é longa. Cara, a gente sintetiza, é tranquilo. O lado ruim disso é que significa que eu já estou um pouco mais velho, mas assim, tentar sintetizar aqui, não me deixa alongar muito, mas assim, resumidamente, né, eu sou um engenheiro eletrônico aqui da USP, aqui da Poli, né, apaixonado por inovação e tecnologia, comecei numa carreira, né, como um engenheiro eletrônico em R&D, na Santa Ifigênia, na época, quando a Itautec ainda tinha desenvolvimento realmente de placas e de R&D. E depois fui para grande corporação multinacional, fui para a IBM, que era a referência na época, porque isso aqui foi lá na década de 90. Né? Fiquei 6 anos na IBM, fui migrando para áreas mais de negócio. Senti, apesar de eu ter feito pós na GV, eu senti que eu tinha, assim, para eu continuar me desenvolvendo, precisava, né, dentro de uma multinacional, ir para fora. Aí fui para fora, fiz mestrado fora, depois trabalhei na Bell Labs, que também era uma outra referência, né, de roadmap de tecnologia. E aí eu entrei na carreira mais empreendedora, porque eu tinha feito mestrado em Entrepreneurial Finance, né, eu trouxe o mundo de finanças para complementar com o meu background de engenheiro. E aí eu vim para o mundo de investimentos. Foi quando eu comecei no mundo de investimento, que foi no boom da internet. Então já estamos falando de 25 anos atrás, 24 anos atrás, no ano 2000. E aí, para fazer essa longa história muito mais curta, eu virei sócio fundador de uma incubadora, uma aceleradora de negócios na época. Não, aqui. Chegou a ser a maior aceleradora B2B. A gente cobria Brasil e Argentina. Depois eu posso aprofundar um pouco desse histórico, né? O que aconteceu ali, o que a gente aprendeu ali. Mas foi o boom da internet. Aí, quando estourou a bolha, alguns fundos estavam iniciando a operação no Brasil, que foi exemplo da Intel Capital, que era o braço de Corporate VC da Intel. Estava iniciando a operação no Brasil, tinha estourado a bolha, a gente decidiu parar de operar a incubadora, a aceleradora. Já tinha levado alguns projetos, inclusive para esse início de Intel Capital ali na época, e aí foi natural, né? Eu tinha esse background de tecnologia e já de investimentos. Acabei indo para esse time, que foi o início ali meio que da formação do Venture Capital brasileiro, na verdade, né? O mundo da internet. Participei da história da Intel, achei que eu ia ficar lá 1-2 anos, né, de volta para o mundo corporativo para voltar a empreender. A verdade é que comecei a fazer uma coisa que é o que eu faço até hoje, que provavelmente vou fazer ainda por muito tempo, que é exatamente nesse papel de investidor em tecnologias, em novas tecnologias, e cada nova investida que você faz é um novo aprendizado, é um novo ciclo. Então, acabei ficando 17 anos na Intel, 14 anos na Intel Capital, né, para a América Latina, fiz um monte de investimento, né, de unicórnios, sucessos e vários fracassos, então deu para aprender muito. E desses 17 anos aí chegou a fundação da Indicator, quer dizer, aprendi muito com, né, o Vale do Silício, né, a história da Intel e a história da Intel Capital se misturam com a história do Vale do Silício e a história do Venture Capital, né, e sempre foi uma grande referência do Corporate VC, inclusive mundial. E então deu para aprender muito até o momento que chegou no momento de falar, agora vou fazer o meu, vou fazer o nosso, né, no caso. Tem 2 grandes amigos aí, o Derek e o Thomas, que são meus sócios na Indicator. Então, em 2016, mais ou menos, eu comecei como LP investidor, e aí eles iniciaram a Indicator e logo eu saí definitivamente da Intel e vim como o 3º sócio, cofundador da Indicator. Então, e aí, de 2016 até hoje, né, sou sócio fundador da Indicator Capital, estamos no fundo 2, mas esse é o Fábio, né? Eu mudei para o Vale, nessa transição eu mudei para o Vale, então você começou na introdução, né? Realmente eu moro no Vale, já são 6 anos que eu estou lá no Vale, desde 2018. Indicator nasceu lá também ou aqui? A gente nasceu aqui, mas já com essa ideia de ser um fundo cross-border. Nosso fundo 1 já nasceu como um fundo cross-border, né, estruturado em Cayman, Delaware, e a gente investiu nessa tese de brasileiros que estão lá fora, desenvolvendo coisas para os americanos, brasileiros que estão aqui, estão expandindo para fora,
sul-americano que está em Miami Sim. e tem clientes aqui. Tem um misto. O fundo 1 realmente é um misto bem grande cross-border nas duas direções. E aí o fundo 2 depois eu conto um pouco mais, que é o fundo atual, né? O fundo 1 já está investido e aí tem 15 investimentos, já fizemos 4 saídas. E o fundo 2 é o fundo do Plano Nacional de IoT, que aí depois eu detalho muito mais para não misturar aqui com a introdução do Fábio. O outro lado do Fábio é o lado do cara que gosta de esporte, de outdoors, que mora no Vale do Silício, que tem uma esposa e uma filha linda, e é isso, esse é o Fábio. Eu acho que legal, a história é mais ou menos essa. Legal. Não, acho que é super legal e é interessante essa história que você viveu dentro da Intel Capital, que é um case, vamos dizer assim, de vida dentro do momento de criação do mercado, né? Porque não era um mercado consolidado como é hoje, com vários fundos. Fico até curioso de saber como que as tecnologias batiam na porta de vocês e como que chegava, né? Tipo assim, porque hoje a gente já chega mais redondinho. Antigamente evoluiu bastante. E também o modelo de próprio corporate capital, né? Corporate venture capital, CVC, se era mais para corporate venture capital, se era mais para venture capital, como que foi dentro do Intel no começo? Como definirem várias Imagina que mudou muito durante os anos, né? E assim, é interessante porque eu queria entender um pouquinho dessa dinâmica, né? Porque hoje a bola já chega mais redonda, né? Naquela época, como que a bola chegava para vocês, né? Porque é um negócio que foi moldado, né? O mercado mudou muito, né? As melhores práticas, elas foram se consolidando, né? A gente vê que tem muita coisa que evoluiu bastante. Mas até, assim, como é geracional e vem novas gerações também, às vezes você vê, tem muita coisa que foi aprendizado, mas não necessariamente o pessoal está praticando, porque às vezes não teve a chance de receber aquele aprendizado. Não passaram o bastão. Então, o bastão não foi bem passado, ou passou, mas chegou distorcido. Então, assim, você vê que tem fundos praticando as melhores práticas, tem fundos no meio do caminho e tem fundos, né? Tem a galera nova chegando que está fazendo os mesmos erros do pessoal lá atrás, que você fala, cara, putz, né? Tudo de novo, né? Vai repetir tudo. E fora isso, claro, tem a evolução também do mundo, né? E da tecnologia. Então tinha coisa que na época, né, você fazia de um jeito que hoje em dia nem faz mais sentido fazer daquele jeito, porque já tem um monte de tecnologia nova que já passou, não precisa mais, aquilo lá não é mais um problema, entendeu? Mas eu acho que em todas essas áreas aí, que a gente acabou falando de várias áreas, né, o Corporate VC ele veio em ondas também, né? E aí tem a onda de, num momento ele está mais estratégico, outro momento ele está mais financeiro, outro momento está mais estratégico, financeiro, dentro das próprias corporações, porque as corporações trocam, né? A média de um CEO numa corporação é 3 a 5 anos. Né? E aí troca a liderança, às vezes afeta o programa de Corporate VC, que teoricamente está trabalhando ali num ciclo de investimentos de 10 anos. Então, mas isso é bem conhecido no Corporate VC e evoluiu bastante. No começo não era conhecido, né? Depois o pessoal foi separando o joio do trigo. Isso aqui é uma atividade de longo prazo, isso aqui é uma atividade de curto prazo, então tem que descolar, como é que incentiva o pessoal. Então tem várias questões. Mas evoluiu bastante, foi uma grande escola realmente ter tido essa oportunidade e o mercado evoluiu bastante, né? O mercado brasileiro especialmente, né? Na época ninguém pensava em fazer venture capital no agro, né? Hoje em dia tecnologia e inovação está em todos os negócios, em qualquer vertical e sobrevivência de qualquer tipo de negócio, de qualquer tipo de indústria. Então hoje todas essas práticas evoluíram. Antes elas estavam mais restritas a algumas indústrias, né, mais tecnológicas, que tinham a necessidade dessa ferramenta de corporate VC, de venture capital. Hoje em dia não, qualquer indústria... Para uma empresa de tecnologia que nem o Intel, o CVC era que nem um P&D, né? Era exatamente, necessário do porque P&D uma parte você BizDev. tinha que saber o que tinha de tecnologia nova, tendência. No agro, acho que ainda não tem esse relacionamento, né, de... Eles acham ainda que venture é um investimento financeiro para achar unicórnios para dar um retorno financeiro, que acho que é muito difícil. Então, tem que ver isso como um investimento estratégico em fundo e saber o que está acontecendo e que pode fazer disrupção para o seu negócio. Né? É uma coisa de um hedge, né, contra a disrupção do seu core business. Tinha um framework bem interessante que a gente usava na época,
que ainda usa, né? Assim, porque em quais teses que investia assim, eram 4, né? Então tinha a função que a gente chamava de eyes and ears, que é realmente você estar em contato com novas tecnologias que potencialmente podem ser disruptivas do seu negócio, então você quer ter um contato ali, geralmente mais seed stage, bem early stage. Aí você tinha o gap filler, que eles chamavam, que era preencher lacunas do teu desenvolvimento de produto. Então era uma grande empresa, tinha várias unidades de negócio, cada uma tinha um produto, mas às vezes tinha alguns buracos, então você preenchia esses buracos, né, fazendo investimento em empresas ali que ajudavam a acelerar teu processo de R&D. Aí tinha o ecossistema, que é realmente, vamos formar um ecossistema, né, vamos formar toda uma área, Wi-Fi, mobilidade, inteligência artificial. Construir um ecossistema em torno de alguma tecnologia, mas pode ser em torno de um negócio, um modelo de negócio, né? Na agricultura dá para pensar em várias coisas em torno de que é o ecossistema que eu quero construir aqui em volta. E o último era desenvolvimento de mercado, que às vezes era justamente assim, envolver empresas mais avançadas, mais maduras, mas que te ajudavam a desenvolver teu negócio mais rápido. Acho que isso assim, serve para tudo, assim, principalmente para o corporate. Eu acho que é uma ideia, porque é a mesma ferramenta, mas aí qual estágio que você investe, por que você investe. E tanto que quando terminou a Intel Capital nos mercados emergentes, foi quando o cara falou, não, mudei a minha tese. O market development já não é mais tão importante para a Intel, porque ela já está presente em todos os mercados internacionais. Então eu não preciso mais usar a ferramenta venture para acelerar market development. Isso aí eu faço com sales and marketing. Né? Então aí ela tirou esse braço e aí ela saiu, tirou o time da Intel Capital da América Latina, do leste europeu, da Índia, do Sudeste Asiático, tudo que não tinha indústria de semicondutor. Ele tirou porque ele falou, cara, market development eu faço com sales and marketing. Agora, as outras 3 funções mais estratégicas eu ainda preciso da ferramenta. Então, ficou na Irlanda, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, áreas que têm indústria de semicondutor manter. Eu acho que essas coisas eu gosto de contar porque é ilustrativo. É educativo para pensar, né? Porque foi uma referência, e ainda é uma referência de corporate venture mundial. Eu tenho a impressão que aqui principalmente os AG, né? Eles veem o corporate venture capital como um early stage M&A, né? Eles veem, vamos entrar cedo para investir, para comprar barato, para depois fazer uma aquisição. Mas muitas vezes modelo Cisco. A Cisco cresceu assim. Mas não funciona. Fazia venture para depois com intenção de aquisição. Porque pode ser uma tese também, mais uma adicional. Eu acho difícil, porque normalmente o que acontece? Aí o corporate investe diretamente num startup bem early stage, o culture clash, né? Aí a diferença culturalmente de como lidar com isso é ótimo, muito matador difícil. De startup, né? mata assim, ou mata porque às vezes o concorrente daquela cooperação associa muito o startup com aquela empresa, aí não quer fazer negócio com a startup. Então tem muito complexo, não é tão fácil assim, vamos entrar no seed, pré-série A, para depois a gente está dentro do cap table e fazer uma aquisição mais barata, né? Mas eu queria entrar um pouquinho agora na Indicator. Como foi o desafio de criar... Pro presente, né? Deixa o passado para trás. Não, eu acho que é interessante... Presente e futuro. A gente tem que olhar para trás para entender o que está rolando no começo, que nem você falou agora. Tem muita gente que não está passando o bastão corretamente de técnicas que foram utilizadas no passado e que agora não deveriam ser utilizadas. Isso é um puta do insight que só quem viveu sabe. A gente não sabe. Então, isso aqui agrega muito para que a gente possa tomar essa decisão na frente, né? E tecnologia, por mais que a gente fale que é um negócio que acontece rápido, mas a disrupção dela leva tempo. Então, 10 anos aqui para frente, ela a inteligência artificial vai disruptar em 10 anos, aí tudo vai mudar, né? Então, não sabe se é 10, se é 5, se é 1 ou se é 100. Você sabe que meu primeiro estágio da faculdade foi inteligência artificial. Nossa, sei lá, era menos de 90, era 89, 88. Então, mas era outra inteligência artificial, né? Mas já estava rolando, né? Já estava rolando. Alguns dos algoritmos de machine learning que a gente usa hoje são os mesmos de 50 anos atrás. Estava rolando. E como que foi o desafio de você encontrar esses sócios e criar a Indicator Capital? Qual que era a visão que vocês tinham naquele momento de criação da Indicator?
naquele momento lá quando foi? 2016. A criação mesmo foi 17. Entre 2014 e 2015, né? Que leva um tempo, né? Você, assim, tem aquela história, depois de passar de um monte de experiência de ser sócios, né? Agora nós somos sócios, na verdade a gente está num business de sociedade. Sim. Né? Você tem que ter uma relação de confiança, você acaba criando uma sociedade, a sociedade são, né, como se fosse um casamento. Também tem briga, também tem separação, também tem discussão, mas assim, a gente quando está montando uma sociedade, a gente está pensando no longo prazo. A gente tem uma história, eu e o Thomas, que é um dos sócios fundadores, né? A gente tem uma história porque a gente se conheceu lá atrás na Intel Capital, na época ele tinha saído do JP Morgan, né? Porque o legal da nossa sociedade, a gente são 3 sócios muito complementares, né? O Derek veio da gestão de ativos, né? Do buy side de finanças, o Thomas veio do sell side, né? De investment banking, private equity, e eu tenho esse pilar de tecnologia e venture capital também de muito tempo. Então a gente tem um tripé muito complementar para a operação do que é um venture capital, né? E os 3 também tiveram experiências empreendedoras. Eu como sócio fundador da incubadora, já fui sócio fundador inclusive de planta de biodiesel no meio da Bahia, mas esse aí foi um side business. Mas para contar um pouco a história da Indicator, da formação da Indicator, então assim, eu e o Thomas na época tinha saído do JP Morgan, estava representando uma empresa de tecnologia startup, levou para a Intel Capital, e a gente estava analisando ali, não era nem eu que estava analisando, era um outro diretor de investimento que estava analisando, mas a gente acabou se conhecendo desse primeiro contato, a Intel acabou investindo nessa empresa, e aí uma das pessoas que estavam lá no time da Intel Capital na época, ele falou, pô, Fábio, eu tô correndo umas corridas aqui, vamos correr comigo, você gosta de remar, gosta de pedalar, você gosta de outdoors, vamos entrar num negócio aqui que era corrida de aventura na época. Aí eu falei, vamos lá. Aí a gente foi correr uma primeira prova e depois corremos uma segunda prova de corrida de aventura. Numa dessas provas, eu encontrei o Thomas, né, que na época era amigo desse cara, que era o Márcio. Né? Aí o Thomas, porque os dois eram do mundo de investment banking, e o Thomas estava correndo com uma menina, né? E aí a gente estava coincidentemente na mesma prova, correndo no mesmo pace, mais ou menos junto, né? Aí o Márcio encontrou o Thomas, aí no final terminamos aquela prova. Na época tinha umas corridas mais complicadas, que eram corridas que você precisava ter equipe de 4. Aí a gente falou, pô, vamos montar uma equipe de corrida de aventura. E então assim, para encurtar a história, a gente acabou montando uma corrida, uma equipe entre nós 4. A primeira prova que a gente chegou em primeiro lugar, assim, foi azarão, a gente achou que a gente ia chegar em terceiro, aí tinha uma estratégia, os outros times tinham que fazer ainda um rapel. Aí ficou super empolgado nesse negócio, começamos a levar um pouco mais a sério, montamos uma equipe de corrida de aventura e corremos umas provas malucas aí de 500 quilômetros, non-stop, sem dormir, no meio, né, da Chapada Diamantina, Pantanal, Tocantins, Jalapão, enfim, quase hoje não faz mais isso, né? Não mais. A esposa, a filha e o tempo de trabalho não deixa, mas a gente se aproximou muito por conta disso, acabou criando um bond. E aí a gente treinava junto por conta dessas coisas, estava sempre falando de negócio, eles são apaixonados também por tecnologia e inovação, sempre, né, foram meio geek, assim, de querer, né, estar envolvido com tecnologia de alguma forma. Os dois, o Derek e o Thomas, são irmãos. Né? Apesar de serem completamente diferentes e complementares, mas eles são irmãos. E aí eles falaram, chegaram um dia para mim e falaram, a gente está querendo investir em tecnologia, já estavam começando a fazer alguns investimentos anjos. E naturalmente, como a gente treinava junto, ele sempre, né, consultava, sabia o que, perguntava o que eu achava, e a gente começou a fazer alguns investimentos anjos junto, já pensando em montar um VC. Eu falei, olha, é legal, eu já tinha experiência da incubadora, sabia que você botar um negócio do zero, né, experiência do empreendedor. Hoje eu falo para os empreendedores, o pessoal às vezes fala, pô, vale a pena montar? Assim, a jornada é dura. Você só vai saber se realmente o negócio está funcionando ou não depois de 3, 4, 5 anos. Né? Então você tem que ir, você tem que ir com o propósito, com a missão, de falar, cara, é isso que eu vou fazer e eu vou dar o tempo do negócio amadurecer para saber se ele vai ou não vai. E então, assim, na época eu falei, eu consigo, né,
participar da Advisory. Foi na época que a Intel Capital tinha saído do Brasil e ainda fiquei mais 3 anos na Intel como head do Business Development da Intel, mas não estava mais na Intel Capital. Então eu entrei como LP e como Advisor, os dois montaram a Indicator, né? E a ideia, eles montaram a Indicator já trazendo alguns investimentos anjos que a gente tinha feito para dentro do que seria um primeiro fundo. E nesse primeiro fundo eu entrei como LP e Advisor, mas já pensando que já estava no final ali de ciclo na Intel, já querendo voltar para o mundo de investimento. E eu falei, pô, vamos tocando, se fizer sentido ir amadurecendo na direção certa esse negócio, né, eu me junto, né, full time mais para frente um pouquinho. Isso aconteceu em 2018. Então foi assim que a gente formou. Em 2018 eu me juntei ao time. Mas aí foi quando também eu falei, cara, eu acho que é importante ter alguém no Vale do Silício, porque uma coisa é você estar, né, na IBM, no Bell Labs, na Intel, que está com o roadmap dos próximos 5, 10 anos de tecnologia ali no laboratório, e você todo dia está sendo alimentado daquilo, né, com a mão no pulso do que vai acontecer. Outra coisa é você ser um empreendedor no Brasil, né, que você recebe essa informação já muito contaminada, ou só o marketing, né, dela. Defasada, né, com olhos diferentes, né, então eu falei, eu acho que é muito importante, se a gente quiser realmente fazer isso, ter o diferencial de ter alguém lá no Vale, no centro, né, aproveitar esse relacionamento que acabei criando com as empresas de tecnologia para estar em contato e próximo do que acontece no mundo de tecnologia e o que é esse roadmap dos 5, 10, 15 anos para frente, né? Como é que as coisas estão acontecendo, em que time? Que você não acerta o time, né? É o que você falou. Eu sempre falo, tecnologias e essas disrupções, assim, é too early, too early, too early, too late. Você nunca sabe quando é que vai decolar. E depois que decolou, nem investindo bilhões você pega mais. E eu vi isso na Intel, assim, de forma muito clara, né? A Intel perdeu 2 ondas fundamentais de tecnologia, né? A de inteligência artificial e a de mobilidade. Mobilidade apareceu a Qualcomm e no Artificial Intelligence a NVIDIA. Né? Em compensação, ela tinha 0% do mercado de cloud, porque era tudo Sun-based, né, Unix-based. Sim. E até poucos anos atrás, 100% da infraestrutura cloud é arquitetura Intel. Então, saiu de 0, foi para 100. Agora que ela está perdendo, porque agora os workloads de inteligência artificial estão entrando a GPU. Mas você pode investir bilhões, depois que a curva disparou, too early, too early, too late. Não tem. Você vê agora a NVIDIA tá lá em cima, tem alguém querendo chegar, mas, cara, tá distante ainda, muito distante. Já foi. Eles tiveram agora o evento mundial deles, né? E eu acho demais o CEO, até esqueci o nome dele agora, mas ele é meio masoquista, né? O discurso dele é assim, você pergunta para ele, você é empreendedor? Exatamente. Você é empreendedor, você faria de novo? O cara tá valendo quase trilhão e... Cara, não recomendo pra ninguém, eu não faria nem a pau, eu tava louco quando... É o Jensen Huang, né? Jensen Huang. Mas ele sofreu pra caramba, né, cara? Então, assim, você imagina que nem... do crescimento, né, cara? Imagina você crescer nessa velocidade. Quanto tempo o cara demorou pra que o negócio dele acontecesse? E tomou umas porradas. Eu já tive ação de Nvidia que o valor foi pra 20% do que era o valor na época, que foi naquela época da crise do Bitcoin. Ficou um monte de GPU enroscada e eles tinham acabado de trocar, tinham lançado uma nova. Então, as dores do crescimento. Ele foi lá para Stanford, ele falou, acho que era para alguma formatura, né? E aí ele desejou para os estudantes, I wish you a lot of pain. Ele meteu o pau nos caras, falou assim, vocês estão estudando na melhor escola do mundo, vocês estão privilegiados, vocês têm que apanhar. Apanhar, senão não cresce. Não, mas eu sou... É na dor e no amor, né? Mas tem que ter um pouquinho dos dois. Mas tem que ter resiliência, né? Mas vamos lá, me conta um pouquinho, depois da criação da Indicator, então, que você entrou em 2018 lá, foi para o Vale do Silício, como que foi criada a tese de investimento para que vocês pudessem começar a atuação dos investimentos, como que vocês captaram esse recurso, me conta um pouquinho da construção ali da jornada da Indicator. Tá. O Fundo 1, ele foi bem bootstrap, assim, né? Foi relacionamento, friends, pessoas próximas, wealth indivíduos, né? Acho que tinha um ou dois institucionais, relacionamento. E a gente montou, né, uma estrutura, foi um fundo denominado em dólar, a gente fez
que nem eu falei, 15 investimentos, já fizemos 4 saídas dessa, tem alguns investimentos ali que evoluíram bastante, né? Tipo a Yugo, que é uma fintech, que recebeu investimento da Goldman Sachs, a gente foi o primeiro investidor institucional dela, fizemos outras rodadas, tem a Árvore, que é super premiada de realidade virtual, ganhou o Festival de Veneza lá, o prêmio de Leão de Ouro de Veneza, ganhou Emmy Award, empresa de conteúdo viário super premiada no Brasil e fora, né, mundialmente. E tem outros investimentos, fiz a saída da Social Miner para a Local Web, fizemos saída da 3GAI para uma empresa listada em bolsa no Canadá, de uma fintech e de mais uma. Agora fugiu. Qual era o mix entre brasileiros e startups? Era só o Brasil e Estados Unidos? Então, teve realmente um mix. Assim, por exemplo, eu vou citar, para não falar de todas, né, não alongar demais, mas o último investimento desse fundo foi na Gamer Safer, que é uma empresa que também está indo super bem, que faz segurança para gamers. Adquiriu uma empresa recentemente. Essa empresa, os founders estão em São José, né, lá no Vale do Silício. O fundador, né, e a fundadora, a Maria e o Rodrigo trabalhava na Intel, aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, trabalhou na Intel, na área de games, lá na Intel, lá no Vale do Silício, né, no Core. Ele é um cara que vinha de Samsung antes, então um cara também super conectado à tecnologia, sempre trabalhou nessa área, é um especialista do negócio, mora lá, né, né, hoje eles estão lá, residente nos Estados Unidos já há bastante tempo, que nem eu, acho que estão até mais tempo que eu lá, né, porque o Rodrigo já trabalhava na Intel lá. E é uma empresa americana que está servindo o mercado americano, né? Eles estão fazendo, né, muita coisa em Discord, tem a Minecraft como cliente. Então, assim, é um bom exemplo, é um exemplo de... É bem cross-border, né? Assim, é um relacionamento, founders brasileiros, né, que viraram especialistas mundiais daquele assunto e estão lá e criaram uma empresa no Vale do Silício. Esse é um exemplo. Aí tem, sei lá, Back4App, tem um founder lá brasileiro, são 3 caras do ITA, os fundadores. Tem 2 aqui, na verdade um agora mudou para a Alemanha. Então, hoje em dia também, assim, as empresas estão espalhadas, né? Mas é uma tecnologia brasileira. Alguma conexão sempre com o Brasil? Ou normalmente tem alguma conexão. Então, assim, é uma empresa que desenvolveu aqui, boa parte dos desenvolvedores estão aqui, mas o produto está sendo vendido lá para cliente lá. E aí tem o oposto também. Tem empresa que está lá, mas está explorando o mercado aqui, os clientes estão aqui, né? E tem também, por exemplo, a Yugo, que é uma empresa brasileira que está explorando o mercado brasileiro, que é uma fintech né, que está atendendo o regulatório brasileiro. Então, assim, tem um misto bom aí nesse E o estágio que vocês entram é seed, no fundo 1 era mais seed, né, os cheques eram menores, né? E aí, mas isso deu a base para a gente lançar o fundo 2. Aí o fundo 2... ele já é um fundo mais focado, porque o fundo 2, e aí falando da tese, né? A tese já no fundo 1 é uma tese de transformação digital, pilares, né, das novas tecnologias que compõem, né, possibilidades de disrupção com uma pegada um pouco mais B2B do que B2C, né, que é um pouco o DNA dos sócios, né? Então, isso no fundo 1. No fundo 2, a gente participou, aí já foi no meio da pandemia, e a gente já vinha acompanhando isso lá da época de Intel, da época né, tem várias pessoas que eram da Intel, foram para a Qualcomm, e a gente acompanhava o Plano Nacional de IoT, que era uma coisa que estava formando aqui no Brasil. E esse plano, ele, assim como eu participei na época da Lucent Technologies e Bell Labs do Plano Nacional de Privatizações da Telecomunicações, que foi algo, né, um plano diretor nacional que teve, né, muito movimento no mercado, o país, o Ministério de Ciência e Tecnologia decidiu fazer um plano nacional de IoT para acelerar a IoT e conectividade. E esse plano, ele acabou virando um plano diretor nacional. E desse plano saiu uma iniciativa de montar um fundo de venture capital que fizesse isso. Então nasceu uma parceria público-privada do BNDES com a Qualcomm Ventures, e eles falaram, a gente ancora um fundo desse, né? Então vamos selecionar através de um edital um gestor para esse tipo de fundo,
né? E esse gestor traz outros investidores e a gente lança um fundo. Então, isso aconteceu no meio da pandemia ali, a gente aplicou, até por esse DNA e da experiência do Fundo 1, a gente já estava bem, era assim, extensão de tese. E aí até trouxe essa colinha aqui, fazer a propaganda aqui no meio do podcast. Bora. Deixa eu ver aqui. É a tese, rapaz. Aqui é a tese. É a tese. Você perguntou da tese, tá aqui a tese. O cara trouxe a tese. A tese aí, então... Vamos ver aqui. A tese é... Os pilares da transformação digital, então as tecnologias, são sensores e devices coletando dados que pela conectividade conecta na nuvem, da nuvem você processa com inteligência de dados, né? E claro, com uma camada de segurança. Então, isso aqui são os pilares da transformação digital, né? Que são as tecnologias que a gente investe. O Plano Nacional de IoT, ele tem 4 setores que ele considera como mais estratégicos pelo DNA do país, né? Onde assim, as tecnologias podem trazer grande diferencial. E aí vai conectar aqui com o nosso podcast, né? O Agritech, né? O país tem no seu DNA, né? O Brasil é o celeiro do mundo, então aqui tem vantagem natural, tem uma vantagem natural, combinando as tecnologias, né, com o nosso DNA para o agro, a gente tem tudo para criar as melhores tecnologias do mundo, né? Não é à toa que a gente tem uma Embrapa da vida aqui, várias outras coisas. Legal que isso aqui encaixa para tudo, né? E aí encaixa para todos os outros setores, sendo que esses 4 setores, Indústria 4.0, Agritech, Saúde Digital e Smart City, são os que a gente se aprofunda mais, a gente tem teses proativas em cada um desses setores. A gente nasce, né, com uma consciência, a questão do propósito, né? Então, assim, de toda essa história, uma coisa que os 3 sócios, né, decidiram e que está no nosso DNA é: nós vamos fazer investimentos, mas assim, nós vamos selecionar aquilo que a gente entende que vai trazer um benefício para a sociedade. A gente não vai investir simplesmente para retorno financeiro. Para o retorno financeiro. A gente, obviamente, né, o nosso negócio é trazer retornos extraordinários, mas a gente quer trazer retornos extraordinários onde a gente está fazendo coisas que vão agregar positivamente para a sociedade. Isso está ligado. Aqui não está, mas a gente tem, né, o símbolo do Sistema B, a gente é Sistema B. A gente aplicou, né, foi um dos fundos. Obrigado, hein? Olha a sacola aqui. A sacola aqui. Legal. Show de bola, gente. Mas essa é a tese. E a tese, ela tem o pilar de agro como um dos pilares fundamentais aí de aceleração, de trazer tecnologias, né, novas tecnologias para o agro. E dentro desse tese vocês têm autonomia para decidir quantas startups a gente vai escolher do agro, você tem autonomia para... A gente tem autonomia, na verdade, a gente tem um deal flow super ativo, né? A gente, inclusive no edital, um dos nossos advisors e investidores, né? Ele falou, né? Poxa, vocês são os Moneyball do VC, né? Porque assim, a gente é super data-driven, porque já vem da pegada, né? De tecnologia. E a gente tem um deal flow super ativo. Nesses setores a gente olha mais profundamente. A gente não tem vamos investir 3 nesse setor, 4 naquele, 5 naquele. A gente não tem uma meta, na verdade, aí é por oportunidade. A gente, no fundo 1, conseguiu fazer 2 investimentos na área de saúde. Nesse fundo, a gente ainda não conseguiu investir em saúde. Fizemos 2 do agro, né? Um que a gente anunciou oficialmente hoje, né? Dá 1,5 grau. Mas a gente fez um investimento também na Rumina, né? Junto lá com a 10B e o pessoal da Barn. E de indústria 4.0 a gente tem visto muita coisa, e são coisas que a gente tem visto que para VC funciona bem, né? Tem bastante tecnologia avançada para a indústria 4.0 que o IoT, né, encaixa naturalmente. Né? O pessoal já vinha fazendo muito IoT e continua, né? No setor de saúde é um pouco mais difícil, ciclos longos. A gente já tentou fazer alguns investimentos, mas acabaram escorregando, não conseguimos concluir. E na parte de Smart Cities também tem bastante coisa, né? Smart Cities para IoT é sensacional. Né? E a gente tem várias empresas aí que estão trazendo tecnologias brasileiras. A gente entende assim, a gente fala, a gente vai colocar o país, né? Hoje a gente é o maior Deep Tech da América Latina já. Né? Então, é um fundo de 333 milhões. Esse fundo 2, né? De reais. A gente trouxe, além do BNDES, Qualcomm Ventures, o FIP em reais. Além da Qualcomm Ventures e do BNDES, a gente trouxe outros investidores que são
que a gente considera também âncoras, né? Que tem alguém do agro ou não? Tem o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tem o Banco do Brasil, tem Badesul, AGRIO, Sebrae, FAPESP. Então a gente tem, além de agentes nacionais coligados, tanto no agro quanto na parte, né, de promoção de novos negócios, de pequenos negócios, de ciência e tecnologia, né, uma FAPESP, mas também tem aí multinacionais de tecnologia e nacionais de tecnologias, como a Multilaser, né, Lenovo, Motorola. O deal da investimento no fundo da Lenovo foi aprovado na China, o da Motorola nos Estados Unidos, da Telefônica em Madrid. Então, assim, é um fundo que bem ficou... assim, virou meio que assim um multi-corporate, que tem representação grande, tanto nacional quanto internacional, combinado com um plano diretor nacional, com apoio dos agentes principais nacionais. Então, assim, a gente é super orgulhoso assim, do fundo, e a gente realmente acredita que é um fundo que vai fazer diferença no país, e inclusive tem potencial de fazer grandes diferenças no agro do país. Então, porque tem os interlocutores corretos, né? Tem muita gente que está apoiando. A gente tem uma filosofia super hands-on, a gente tem o nosso programa proprietário, que é o Building Value Together, que é justamente de tentar ajudar a aproveitar esse ecossistema de investidores e do ecossistema de parceiros e empresas do nosso relacionamento para ajudarem as startups, né? E hoje estão com 11 investimentos nesse fundo, e a gente deve fazer em torno de 20 a 25. Tá no meio do caminho esse fundo, tá no meio da vida. 5 anos de período de investimento. 5 anos de período de investimento e depois 10 anos para sair. Entrando aqui um pouco na tese, você explicou para a gente como que você escolhe, né? Mas você tem algum nível de valuation que vocês investem? Ou vocês olham de tudo? Qual que é o ticket médio de cheque? Só para a gente entrar um pouquinho, para que as startups que estão escutando entendam mais a fundo. Legal. A gente está mais focado no seed série A, né? Um seed mais um late seed, assim, a empresa que já tem alguma receita, que já tem um modelo um pouco mais firme. Né? Então, diferente do fundo 1, que era mais um pre-seed seed, esse é seed série A. E os cheques são em torno de 5 milhões a 10 milhões, na média, né? Esse é o sweet spot, né? Pode ser um pouco maior. Depois a gente pode acompanhar no série B, mas a ideia, o foco é esse. A gente chama... E as startups que vocês olham, necessariamente elas precisam olhar para fora, ou elas podem só ficar no Brasil? Como que vocês estão olhando para isso? Podem só ficar no Brasil. É uma tese de Brasil, principalmente, né? Aliás, a gente só investe o primeiro cheque tem que ser direcionado para Brasil. Tem que estar no Brasil. Ou pelo menos assim, pode até estar a empresa estruturada juridicamente lá fora, né? Dela, que às vezes acontece. Mas assim, a atuação dela tem que ser do Brasil. E aí depois, e já está acontecendo, né, com mais do que uma, né, dessas 11 investidas, já tem umas 2 ou 3 que realmente têm tecnologias disruptivas que estão começando a ir para fora, ou que já estão em processo mais avançado de ir para fora. Legal. Então, até a semana passada a gente fez o nosso evento lá, o Indicator Summit, em paralelo ao South Summit. Convidamos todas as empresas de portfólio, convidamos nossos investidores, que a gente chama de LPs, né, dos Limit Partners, e parceiros. E deu para ver bem esse mix, né? A gente tem uma CTA Smart, que é uma empresa brasileira, né, de gestão de combustível, que já está há 10 anos no Brasil, mas com um modelo já bem amadurecido aqui, crescendo organicamente aqui, mas que iniciou uma expansão nos Estados Unidos, já está em Miami, já está ali há mais de um ano, e já está rampando muito rápido numa expansão internacional. Tem empresas que nem IBBX e a Beagle, que tem propriedade intelectual única, um monte de patente, né? IBBX é na parte de Energy Harvest, inclusive tem aplicações no agro fenomenais, né? Pode trazer conectividade, sensores para o campo de forma bastante diferenciada. 4.0, né? E para a indústria 4.0 também, né? ela elimina cabos e baterias de sensores, né? E no próprio sinal da onda eletromagnética, da onde ela retira energia, ela consegue transmitir o sinal. E como é sinal de onda longa, ele vai para uma distância muito grande. Então, consegue dar uma cobertura muito grande de transferir o sinal do sensor. Para aplicação para a agricultura é sensacional, mas para a indústria 4.0, onde tem muito ruído também. Sim. E é uma tecnologia única, um monte de patente, e essa tecnologia pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, né?
E a Beagle também é uma característica similar, que é um firmware que vai dentro do cable modem, que é o modem que a gente recebe o sinal de internet na casa da gente, né? A empresa de inteligência artificial que ela coleta todos os sinais de conexão de todos os devices que estão conectados no teu modem de internet e ela faz o auto-healing. Aquela coisa que, a internet não está funcionando no meu celular, mas funciona na TV, o que está acontecendo? Você liga para a operadora, ela manda você apertar o botão para resetar o modem. Ela elimina muito disso porque já tem um softwarezinho ali que faz o auto-healing, né? Que já faz a auto... Como é que traduz auto-healing em português? A prevenção, a preditiva, né? Ela faz ela corrige o problema antes de ele acontecer. Ele já reseta, por exemplo, não precisa você apertar o botão, ele já aperta o botão ali automático, já reseta o modem, já faz ele voltar a funcionar sozinho. Eu imagino que, dentro desse espaço, muitos startups têm o elemento de hardware, né? Não é tão asset light quanto a gente do venture normalmente gosta de investir em coisas mais digitais. Tem gente que nem olha, né? Eu sou software only. Então, esse você enxerga como problema para aquela startup que para você não é um problema, porque faz parte da sua tese, mas nas próximas rodadas esse pode eliminar muito investidor que de fato não vai investir por causa do elimina bastante, porque tem investidor que realmente não tem tese bem específica que fala, eu só invisto em software, tem um device no meio, aí não quero, né? Então esse acaba eliminando, mas eu acho que mais e mais, né, teve agora o South by Southwest, né, e tem sempre a palestra lá da Amy Webb que bota as tendências. Se você olhar as 3 tendências que ela falou, que já era a nossa tese de 5 anos atrás, né, não mudou, os pilares da transformação digital, a inteligência artificial. O segundo é Connect Devices, né? Que na verdade é o próprio IoT, né? É como você coleta o dado. E a terceira é o Biotech. Ela colocou essas como, né? A gente está num super ciclo de tecnologia. Não, acho que é super importante, mas às vezes falta um modelo de negócios para como você financia aquela parte de hardware sem diluir isso cap table não pode ser com equity, né? Então esse o primeiro investimento que a gente fez no fundo é puro software, né? A Monuve. Monuve é 100% software, né? Aplica inteligência artificial, coleta, mas na computer vision, aplicação de computer vision, mas na verdade ela está coletando todos os dados de devices, só que ela coleta de devices que já estão instalados. Então ela pega câmeras aqui tem um monte de câmera, né? Então ela pega o sinal das câmeras que já estão nas ruas, na casa das pessoas, que não necessariamente são câmeras inteligentes, podem ser câmeras burras, né? E ela pega o sinal e transforma essas câmeras em câmeras inteligentes, porque ela coleta o dado, joga para a nuvem, da nuvem alimenta a inteligência artificial, com computer vision você faz mapa de calor, sabe, do movimento das pessoas, liga radar, captura a placa de carro, captura né, reconhecimento de facial. Então, assim, dá para você fazer a aplicação que você quiser. Você tá com a informação na mão. Isso. Então, eu dou esse exemplo porque esse exemplo ele mostra o diferencial da tese. Que aí vou responder a tua pergunta do hardware. A gente, como Venture Capital, né, a gente que está investindo, realmente você quer investir para trazer retornos rápidos e você quer investir em empresas que podem escalar muito rápido. Né? Então aí o hardware entra nessa coisa, mas o ciclo é mais longo, é mais difícil, tem que instalar, tem o CAPEX, tem o negócio. CAPEX, Sim, mas também não, porque o hardware, né, tem muito o modelo do RaaS agora, né, Hardware as a Service. Se você tem um hardware que ele é plug and place, que ele é simples, que ele é leve e que ele te dá o diferencial, você está com o melhor modelo do mundo, porque você tem a defensibilidade e o diferencial do hardware, né? Porque o software hoje também ele está mais exposto, com inteligência artificial, com generative AI, né? Você desenvolve o software muito rápido e cada vez mais rápido. Barreira de entrada, né? Qual que é a barreira de entrada? Né? Então, assim, você tem num modelo de negócio onde você tem o equipamento, e a outra coisa, assim, hoje tudo é muito, né? Advanced Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence, é o que a gente fala aqui na nossa tese principal, né? Que é a evolução da nossa tese agora.
Né? Quem que vai alimentar o monstro devorador de dados, que é o AI? Porque o AI, na verdade, o que é? O algoritmo não é o AI, o algoritmo é o dado. É você ter o dado proprietário. Qual que é o melhor dado do mundo? O melhor dado do mundo não é aquele que a gente anotou na planilha, é o ser humano e passou para o outro. Garbage out. Garbage in, garbage out. O melhor dado do mundo é aquele coletado pela máquina em tempo real. Né? Então, assim, quem que vai alimentar o monstro devorador de dados, que é o AI? Né? É os dados conectados, né? São os devices conectados, são os sensores conectados. Então, a tese é linda e ela está no core do furacão do mundo hoje, né? Porque se alimenta com o dado, e eu tô lá no Vale, né? Então, assim, os meus pares, os pais das colegas da minha filha, né? Tem um lá, cara, o cara trabalha no Tesla lá, né? Trabalhou em um monte de coisa lá, foi contratado porque ele faz simulador de dados. Né? Ele era um cara de gamers que fazia simulação de dados, gerava um monte de dados de simulação, foi contratado lá pela Tesla, né? Valor de ouro, veio lá da Macedônia para os Estados Unidos, e ele está lá, o que ele faz? Né? Porque um monte de dado que alimenta a inteligência artificial vem de toda essa coleta de dados. Mas hoje também, né, a maior parte da simulação da inteligência artificial, você tem que gerar um monte de dado para você simular mais coisa além do dado do tempo real. Né? Então é uma retroalimentação, é uma explosão do número de dados, mas o melhor dado continua sendo aquele que é o dado real. Da tua fábrica, do teu agro, da tua máquina que está lá, da temperatura da tua lavoura, né? Quem que vai dar a previsibilidade da tua safra, né? O melhor dado é aquele, é o dado do tempo real. Qual que é a temperatura agora? Coletado real time. Coletado real time. E isso alimentando todas essas outras ferramentas. Então, aí você pega hoje, por que tá puxando tanto a nuvem, né? Porque as empresas hoje, elas estão usando no real time e estão simulando ainda. Então, cara, esse tempo de gasto de nuvem, ele virou exponencial, né? Porque o cara tem que simular o dado recorrente aqui que não está sendo real time e porque ele quer testar outras variáveis, né? E aí aqui o real time está rodando ao mesmo tempo, né? Agora nós estamos no olho do furacão, né? Vamos falar de futuro agora, prever futuro agora com o próprio AI gerando, né, conteúdo. E até no agro, acho que a gente deu sorte, né? Porque a primeira onda era muito focada no campo, sensores, tudo que não era escalável, que não deu certo para o venture, porque o venture olha isso e fala, não, mas eles colocarem de qualquer forma. Mas agora que temos inteligência artificial para usar esses dados que hoje estão muito separados, ninguém está usando certo, ele vai gerar um valor muito maior e agora vai voltar na moda esse... E tá tudo modelo automatizado, né? Então, escalar no começo é difícil, mas depois que tá lá, agora tem um valor que é única, né? Tem aquela barreira de entrada, tem a necessidade de treinar os modelos de inteligência artificial e quem tiver hardware lá no campo gerando dados, eu acho que agora vai virar valioso, né? E assim, uma coisa que a gente também entendeu ali no agro, que a gente investe nas empresas, a gente fez parceria com empresas que locam equipamentos e que moldam o equipamento de acordo com a necessidade da startup. Para tirar esse CAPEX, não deixa de ter o hardware, mas também você passa esse custo para frente. Ou né? outro modelo de venture, alguma coisa que vai financiar a parte de hardware, talvez de uma forma diferente do que o equity, né? Mas... que vai incentivar o uso, né? Mas é aquilo, né? A gente está no momento, é como se fosse um bebê, né, cara? Hoje a gente tudo que está entrando está sendo assimilado, pode ser que dê bom, pode ser que não dê, né? Porque assim, a gente está testando, né? É exatamente um bebê, na verdade. A inteligência artificial é um bebê, tá assimilando um monte de coisa, agora o resultado daquilo ali a gente só vai ver daqui a algum tempo, né? Eu também, assim, da experiência até anterior, né? Os 3 últimos anos da Intel, eu era head da área de desenvolvimento de negócios para a América Latina. Comecei cobrindo o Brasil, a gente tinha lá os BDMs, os Business Development Managers, que cobriam vários setores. Aí depois expandimos para South Cone, então eu cobria Brasil, Argentina, né, Chile, Uruguai. E depois eu assumi toda a América Latina, né, do México para baixo. E foram mais de 300 POCs
provas de conceitos com grandes empresas de vários setores, né? De Petrobras a grandes empresas do agro, grandes bancos, enfim. Mas o que você vê é que a aplicação da tecnologia ela tem os estágios de maturidade, né? E acho que isso vai acontecer muito claramente agora, inclusive e principalmente, não, inclusive no agro, né? Mas nos outros setores a mesma coisa. Assim, é que nem eu falei, a aplicação de machine learning, né, são os mesmos algoritmos 50 anos atrás. E é inteligência artificial também. É que agora tem toda essa onda da nova inteligência artificial, do generative AI, né? O pessoal já está falando do, né, estamos chegando no AGI, né, no General Intelligence. Mas assim, a maturidade tem muita aplicação hoje que não era viável antes, justamente pelo que você falou, que agora vai ser muito mais fácil você, assim, de forma muito rápida, colocar o sensor, coletar o dado, jogar ali para o programa que já está, né? Antes, você tinha que ter um ser humano, um cara especialista que pegava, qual é o insight que eu vou tirar? Não, funcionou na Austrália, tá dando valor, tá gerando valor, aplica para o resto do mundo, porque na verdade é dados, é o 6D da digitalização, né? Você digitalizou. Né? Aí tem aquela curva da decepção, que era o que a gente estava. Você botava o sensor lá, não sabia o que fazer. Agora que insight que eu tiro disso aqui? Gastei um dinheirão e não sei o que fazer. Gerando dados, né? Não sei o que fazer. Tive que contratar um data science. Um profissional super caro para botar lá na fazenda, lá no interior. Cara, não sei se vai dar certo isso aqui não, né? Mas não, agora você vai ter muitos cases, né? Que era o que a gente fazia, né? O que eu fazia era ali, as POCs, os pilotos, assim, para você gerar os cases, né? Os cases de referência, né? Então, assim, o processo vai acelerar demais dos cases, que são os cases que fala, isso aqui tá pronto, aplica, que isso aqui vai te dar retorno. O que você vai gastar ali do hardware e do software para isso aqui é no-brainer. Então vai ter muitos novos casos. Que agora o benefício que já estão. Exatamente. Antes o custo era grande pelo benefício que gerava. Hoje o custo fica menor porque o benefício é muito maior que antes a gente. Mas tem que tomar cuidado, porque você tem que selecionar daquele outro, que é um negócio que ainda é um pouco mais de vanguarda, que ainda, né? Então não é tudo a mesma coisa, né? Mas o que eu acho que vai aumentar muito é o número de cases que vão ser muito fáceis. Você falar, cara, aplique isso aqui porque isso aqui dá retorno. E fora a padronização dos dados vai ficar muito mais fácil, né? Porque antes você tinha um problema de padronização dos dados, de informação, que a gente até discutiu aqui durante o podcast, aqui, durante várias facetas do podcast, a padronização das informações, porque o agro ele enxerga o crédito de uma forma e o mercado financeiro enxerga esse crédito do agro de uma outra forma. Esses dados combinados e colocados dentro de uma inteligência artificial, ele vai ser traduzido da forma que o cara vai perguntar para ele. Então isso facilita muito. Você tocou num ponto que também é outra coisa que começa a acontecer agora, né? Que é a criação dos sistemas de inteligência. E como é que você... Tudo bem, você tem uma empresa ali que aplica, que tem, né, um sensor, um medidor, né, que está ali coletando temperatura e tem uma aplicação específica. Por exemplo, investimento nosso lá na Rumina. Sim. Né? Então tá lá a conexão com os produtores, com a pecuária de leite, né? E está gerando dado, e a Rumina ela já é a junção de várias empresas, né, de várias soluções. Então você tem o Home Cache, mas você também tem lá o que identifica mastite bem no início, você tem o RP, mas enfim, você coleta um monte de dado do produtor, mas aí você vai transportar. A gente tem um outro investimento, por exemplo, na Saios. A Saios ela faz cadeia de frios, sensores para cadeia de frio, inclusive ela comprou a Pack ID, que é uma empresa que faz a logística da cadeia de frios. E a Saios vai até a cadeia na ponta do supermercado. Então, assim, imagina você controlar, fazer uma integração do produtor, do início do leite até... A rastreabilidade, rastreabilidade, né? A certificação de você garantir todo esse processo. E isso... Você começa a criar sistemas de inteligência, né, com múltiplas soluções que elas vão se interconectando. Então, essa integração, isso é um bonito dessa tese também, porque a gente já está vendo com 11 empresas, começa a ter um monte de sinergia entre elas, né? Você consegue aplicar a tecnologia da IBBX no agro, lá no meio do campo, que você conecta a propriedade intelectual dela e o sensor dela numa solução de uma outra empresa que está fazendo algo específico para aquela lavoura, né?
E você vai combinando as tecnologias e aí você faz todo o processo, né? Antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, no mercado financeiro, no crédito agrícola. Quer dizer, o cara do banco agrícola já está vendo como é que tá a praga lá na ponta. Se está colhendo, não está colhendo, quanto está colhendo. Assim, esse é o mundo de hoje, já dá para fazer isso hoje, né? Vai levar um tempo de várias integrações, mas assim, o futuro já está acontecendo, né? Isso já dá para fazer hoje, é claro que tem o tempo de amadurecer essas coisas, mas... Agora o que eu queria te perguntar, assim, na sua análise, o que vai ser o grande diferencial para os investidores escolherem essas companhias? Porque a gente tem olhado para o mercado de tecnologia de uma forma geral e exatamente isso que você comentou agora. A gente enxerga microsoluções e não uma solução completa lá na frente. Então a analogia que eu sempre faço aqui, Fábio, é o seguinte... É a mesma coisa que você entrar no iFood e pedir a comida no restaurante, aí você entra em outro aplicativo, pede o frete, o mototáxi para buscar comida e entra no outro aplicativo para pagar os dois. O que acontece hoje na tecnologia no agro é mais ou menos isso, que é o que você falou, você está juntando um Lego com outro. Como que você enxerga que essa tecnologia de inteligência artificial vai fazer com que essa mudança seja muito mais rápida, mais efetiva, vai deixar de existir essas micro soluções e os caras vão conseguir entregar uma única solução na ponta? Porque olha a dificuldade da adoção de tecnologia lá na ponta por parte do usuário final, quando ele chega com micro soluções. Acho que especificamente no agro, né, você tem muita oportunidade de você realmente integrar, né, várias soluções, né? Mas aí vai do modelo de negócio de cada empresa, né? Tem empresa que ela quer ser a melhor empresa do mundo da propriedade intelectual, do melhor sensor, né? Porque ela vai vender aquela licença. O americano é muito bom nisso, né? Eu falava isso, eu acompanhei. O cara fala, eu vou ser o melhor cara. Você pega uma ARM, uma empresa puramente de propriedade intelectual. Não tem fábrica, não faz nada, licencia, né? Então, mas assim, é uma escolha dela. Ela é o oposto de uma Apple, né? Que ela faz toda a cadeia vertical. Então, assim, o quanto é que você vai fazer? Eu vou entregar a solução do início ao fim. Eu vou inventar um negócio, vou produzir o hardware, vou desenvolver o software, vou encontrar as aplicações disso, vou vender para o mercado, vou vender para o cliente final, quer dizer, o modelo vertical. Né? Tem empresa que fala, não, cara, vou fazer só a camadinha aqui da propriedade intelectual dessa tecnologia diferenciada e vou vender isso para todo mundo que vai produzir utilizando a minha propriedade intelectual, pagando royalties para mim. Assim, são dois modelos extremos. Eu acho que no agro brasileiro e no espaço, né, de tecnologia hoje, eu concordo com você, tem muito espaço para várias empresas promoverem a solução completa, porque não dá para achar, né, quem está lá no agro preocupado, né, que o core business dele realmente é o agro, ele não quer ser especialista de tecnologia. Não. Então, assim, tem muito espaço para você ter empresas que complemente. Acho que o Graimé é um bom exemplo, né? Ela tem, né, a melhor ou uma das melhores soluções de detecção, né, early detection, sim, né, do incêndio 3 segundos no mundo, né? Mas ela não faz só isso, né? E tem concorrente dela que só faz isso, mas eu acho que é uma desvantagem grande do cara, porque o que ela faz? Ela usa essa tecnologia para prevenir, para identificar, para detectar e para disparar a ação imediata da brigada, porque já está tudo integrado numa solução única. E a rota de chegada. A rota de chegada. Então o cara entrega uma solução completa. Aquela famosa job to be done, né? Ele está fazendo um trabalho que é prevenir ou apagar um fogo de forma mais rápida. Não é só detecção. Não é só detectar, né? Não, eu detectei, mas agora você se vira aí. Não, ele traz a solução completa, né? Que é um diferencial. Eu acho que tem espaço para os dois, mas eu acho que no agro, eu acho que tem muito espaço para você trazer o sistema de inteligência. Sim. Porque você vai conectando essas integrações, e hoje com inteligência artificial você consegue ver o todo e otimizar o todo, né? Sim. E ela te ajuda a te otimizar o todo. Então eu acho que tem cada vez mais espaço para você trabalhar mais horizontal do que simplesmente numa coisa específica. Mas eu acho que
de novo, tem espaço para as duas coisas. Né? Tem. É que eu acredito que as microsoluções conectadas elas vão resolver o problema do cara mais rápido. E a tecnologia ela evolui mais rápido também, né? Porque cada um está focado em uma microsolução ali no final do dia, né? E para isso tem que querer ter parceiro, tem que querer estar integrado, tem que conseguir juntar, tem que conseguir fazer colaborativo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante disso também. Né? Isso é o aprendizado do empreendedor também, que acho que tem que passar por essa fase. Porque o cara que sai da corporação, ele entende que aquela solução é a solução do negócio. Na verdade, não é. Ela é uma fração daquela solução. É um pedaço de uma solução maior. Que pode ser muito maior e trazer muito mais benefício. Então, exatamente. E aquilo conectado, ele entrega para o cara resolve a vida dele. E aí, acho que esse é o grande ponto de reflexão que a gente tem aqui nesse podcast. Fábio, legal. Chegamos ao final, cara. Passou rápido, né? O PH já tá me cutucando. Ele falou, cara, vamos. Já passamos. já passamos o ponto. Mas, Fábio, acho que assim, obrigado por estar aqui com a gente, por poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua vida, na verdade, da criação da Indicator. Parabéns pela criação da Indicator. Acho que tá explicado ali o sucesso que está sendo a concepção da própria empresa, né? Parabéns a todos que estão envolvidos lá. E se você quiser deixar um recado aqui para o pessoal que possa conectar com vocês, eu não sei se é LinkedIn. LinkedIn a gente vai marcar vocês, tá, cara? Mas se quiser deixar um recado para os empreendedores... Todos os canais são válidos. Eu acho que o recado para os empreendedores é importante. LinkedIn, mas assim, o mais fácil para os empreendedores, assim, a gente é data-driven, e então a gente tem os processos muito bem mapeados. Assim, se quiser me mandar mensagem no LinkedIn, no... twittar, pega meu e-mail, tem no site também, mas não é a melhor forma, porque hoje em dia, né, o volume de informações você acaba se perdendo, né? O ser humano, a gente tem uma capacidade limitada de lidar com a informação, então o que eu sugiro para todo mundo é assim, cara, realmente aplique no site, e não importa, não sei se encaixa na tese, não importa, aplica no site toda quarta-feira. Tem semana que falha, mas é praticamente toda quarta-feira a gente tem o nosso comitê interno, que a gente passa tudo que foi aplicado para a empresa, né, de forma sistemática. Então, os analistas estão lá e a gente olha todas as oportunidades, a gente vê se tiver aderência com a tese, passa para o passo seguinte, aí depois vai para o pitch. Então, assim, pode entrar em contato, claro, é sempre super welcome. Nosso trabalho é esse, né? É garimpar e buscar oportunidades. Qual o tamanho da equipe hoje, de analistas? A gente está em torno de 10 pessoas. 10 pessoas. Hoje em dia são 10 pessoas. Tá todo mundo aqui e eu fico lá no Vale. Tá. Mas a gente roda essa máquina de deal flow que a gente chama de forma bem sistemática, então as coisas não se perdem, às vezes atrasam um pouquinho, mas elas não se perdem, elas estão lá, e o relacionamento com o empreendedor também é uma construção, né? Tem coisas que evoluem muito rápido, tem coisas que a evolução às vezes é um namoro de, às vezes, anos, né? Da empresa, às vezes, chegar num estágio ou passar por alguns milestones que a gente entende importante para chegar num momento de evoluir, para a gente levar para o comitê para o investimento. Mas a melhor forma é aplica no site, tem lá um formulário super simples, que é esse primeiro passo, super fácil de fazer, no friction. Já vai estar em contato com a gente, já vai estar no sistema, e a gente gosta de acompanhar e gosta de conhecer os empreendedores depois pessoalmente. A gente chama para fazer pitch, né, de 10 minutos. A gente sempre tenta também não ocupar tempo desnecessário do empreendedor. A gente sabe que empreender não é fácil, a gente é empreendedor, né? Eu fui empreendedor lá no momento da incubadora, não foi a época certa, a gente, né, tentei de novo agora, estamos aqui no 6º, 7º ano do fundo, as coisas estão indo bem, parece que dessa vez o negócio tá firme, vamos lá. É o cabelo Mas somos branco. Empreendedores também. É o cabelo branco. O cabelo branco ajuda. Mas vamos deixar um recado aí para os empreendedores que estão nos escutando. Acho que é importante a gente que está aqui do outro lado da mesa como investidor, sempre é importante passar um pouquinho do recado que a gente olha da nossa visão aqui, para que eles possam continuar empreendendo, que a gente possa continuar investindo, né? Eu acho que empreender é propósito, né? É missão, e eu acho que quando você tem uma ideia,
uma força empreendedora que te leva a falar, pô, isso eu acredito nisso, tem que ir mesmo. E são os heróis que botam, né, os negócios de pé. Não é fácil, né? É uma jornada dura, mas é muito recompensador ver as coisas funcionando e a roda quando começa a girar. É muito legal ver assim, quando dá certo, né? Com essa trajetória eu tive chance de várias vezes ver vários empreendedores, né, que deram errado, assim, no sentido de quase morreram várias vezes e que hoje são grandes sucessos, são empresas, né, heróis nacionais, são empresas internacionais, os caras super bem sucedidos. Então, assim, não é fácil, né, tem vários, né, então a resiliência é muito importante. É isso. Mas é muito legal. Show de bola, Fábio, obrigado. Pessoal, muito obrigado por participarem do episódio 99 do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aqui a sua audiência e não deixem de nos seguir no Instagram rural.ventures. Nós passamos toda terça-feira e domingo na bmc.news e também na Rádio Agro Hoje. Então não percam a oportunidade de escutar o nosso podcast que leva e conecta a tecnologia ao agronegócio. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Fábio. Obrigado, Kiran. Valeu.